Terezinha. Boa noite, Terezinha. Gente, boa noite, pessoal. Boa noite. Dá boa noite. Gente, então, primeiro... Você está fazendo igual o Nestor. Agradecer a presença aí de todas que estão aqui hoje no PSTU, para mais uma atividade, mais um debate. Hoje, o tema de hoje é muito importante, um tema muito caro para quem milita nos movimentos sociais. Eu sou geógrafo. Isso aqui é claro, vai se apresentar depois também. Hoje a gente está dando continuidade a um debate que foi iniciado há umas 2 semanas atrás, que é o debate sobre a questão racial no Brasil. Há umas 2 semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas, o PSTU ele fez uma atividade aqui nesse mesmo espaço com um filme chamado A Negação do Brasil. E esse filme ele tinha como objetivo ver o papel reservado para os negros, para as negras, a partir dos papéis que os negros e negras têm dentro das telenovelas, dentro da mídia. Hoje a gente queria continuar esse debate. Dia 20 de novembro agora foi Dia da Consciência Negra aqui em nosso país. Em São Paulo, por exemplo, foi feriado. Está ocorrendo uma atividade que é a Marcha Nacional da Periferia, que reúne movimentos que debatem a questão de raça, mas também debatem a questão da importância de criar uma nova sociedade com mais exploração nem opressão. E hoje, para dar continuidade a esse debate sobre a questão racial, a gente queria chamar aqui o companheiro Luiz. O Luiz, uma das referências dele, é advogado, certo? É militante do nosso partido desde 2004, começou a militar lá em Salvador, depois de um tempo veio para Campinas. Tanto em Salvador como em Campinas, ajudou a articular a Secretaria de Negros e Negras do PSTU, nessas 2 regionais, e vai trazer um pouco da importância desse debate para o nosso partido, que tem a ver com a luta contra as opressões. Então eu queria chamar o camarada Luiz para participar. Luiz de quê? Luiz Inácio. Eu sou advogada do PSTU. Microfone. Que é a luta latino-americana de combate à opressão à mulher, né? Em nome disso, eu quero chamar à mesa a Santana, que é a presidente do Sindicato da Confecção Feminina e é militante aqui do nosso partido. Pessoal, então qual é a metodologia aqui? Aqui é um bate-papo, certo? O Luiz vai ter um tempo maior, então o Luiz vai expor, fazer a exposição dele, depois a Santana também fazer a exposição dela. Depois das exposições a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, vai polemizar, colocar nossas opiniões, nossas dúvidas, fazer um breve fechamento e aí depois a gente volta a escutar o Leninho. Boa noite a todos e todas. Sou o Luiz, aí o Miguel já viu o currículo, né? E queria falar a primeira coisa que é importante também estar aqui nessa atividade, aqui na Regional Fortaleza, aqui em Fortaleza, na verdade, para construir essa atividade, esse debate sobre a questão racial. Em primeiro lugar, até por conta de que nós, marxistas revolucionários, em especial trotskistas, temos uma dívida histórica com relação à política para a questão racial. E essa atividade dessa noite é exatamente um esforço do partido nesse sentido, para que a gente possa reverter esse quadro histórico de relegar o segundo plano da discussão racial. Vou explicar primeiro um pouco como é que vai ser a metodologia que eu pensei. Eu vou primeiro estar colocando essa questão do 20 de novembro e numa segunda parte eu vou trazer uns dados que eu tenho ali sobre
aqui no Brasil, certo? Em especial com relação a especial também com Fortaleza. Obrigado pelo enérgico pedido de silêncio. Então, para iniciar esse debate, nesse caso, primeira coisa é a questão de lembrar o que é o 20 de novembro, certo? 20 de novembro no caso, a data da morte de Zumbi dos Palmares. E esse dia, quando ele surgiu, ele foi pensado exatamente como um dia que nega a data oficial que foi colocada pelos elites brasileiros durante todo esse período, que é o 13 de maio, que é o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E eu falo que o 20 de novembro é um dia importante porque ele surgiu exatamente nesse sentido de luta dos movimentos negros para reafirmar uma referência negra para relembrar de fato o seu dia, relembrar que a situação racial no Brasil é trágica do ponto de vista do negro, tanto inserido nas diversas esferas, tanto social, do trabalho, isso eu vou tentar colocar aqui, nesse sentido, falar um pouco do Zumbi, que foi exatamente um líder negro, certo? Que foi um dos líderes, na verdade, do maior quilombo construído pelos negros escravos que fugiam dos seus engenhos e que também eram libertos e que se refugiavam lá. A repressão a esse quilombo de Palmares, que ficava hoje na região de Alagoas, foi brutal. O próprio Zumbi dos Palmares pagou com a vida a repressão. E por ser, de fato, a data da morte dele, é por esse momento, por conta disso que se celebra o Dia da Consciência Negra, certo? Hoje, num segundo momento, é importante a gente pensar aqui a discussão do por que esse debate é importante, por que é importante debater a questão racial no Brasil. E para entrar nessa discussão, é importante a gente lembrar a situação, na verdade, qual é a situação, a discussão que a gente quer colocar. Então, a primeira coisa que a gente discutir dentro dessa questão do dia 20 de novembro, desse dia de reafirmar, um dia de luta do movimento negro na figura do Zumbi. Eu quero iniciar o debate tentando falar aqui do que é o racismo. Vocês forem ver o dicionário, racismo, ele é colocado como um sistema que afirma a superioridade racial de um grupo sobre outros, certo? Só que ele considera também características hereditárias, determinados traços físicos, principalmente características culturais. Na verdade, trata de diferenças étnicas que são colocadas como uma questão racial. E o que é interessante a gente pensar, quando a gente discute a questão do que é o racismo, entender, num primeiro momento, que ele não surgiu, obviamente, na situação que a gente encontra hoje, que é na situação da sociedade capitalista. Ele surgiu num momento histórico anterior, certo? Onde diversos povos, diversos setores sociais eram explorados e eram oprimidos, mas para esse debate, a discussão é exatamente quando surge a propriedade privada e o sistema capitalista de produção. E aí a gente tem uma nova guinada e é o que é responsável, na verdade, por construir todo o aparelho ideológico que torna a nossa sociedade no dia de hoje da forma que ela está colocada. Que traz um caráter mais peculiar a questão do racismo na sociedade capitalista, exatamente o fato de, pela primeira vez no processo de produção, você ter um objeto da escravidão e o negro diretamente como uma mercadoria, certo? Como uma mercadoria e como uma moeda. E não é à toa que, por exemplo, no mercantilismo, a própria escravização do negro foi uma peça fundamental para a acumulação primitiva do capital, que a gente viu depois que desencadeou diversas coisas importantes para a burguesia enquanto reafirmação. Um exemplo disso é a própria Revolução Industrial, o movimento contra as ideias como o iluminismo. E, nesse sentido, a própria equiparação do negro à situação de mercadoria de coisas é o que diferencia exatamente o capitalismo desse período anterior aí à escravização que ocorreu com os povos mais antigos.
O fato é que o tráfico e a escravização capitalista no Brasil ele acompanhou, de fato, o próprio desenvolvimento local. Né? A gente viu que a gente no período histórico do Brasil, no início da escravidão, depois dos 500, a gente viu o tráfico de negros se diversificando por algumas regiões. No século XVI, a gente teve no Nordeste, a Concavo Baiano, para a produção açucareira, então boa parte dos negros eram deslocados para lá. No período subsequente, século XVII e XVIII, eles são levados para o Maranhão, para a produção de algodão, depois para as regiões de mineração, Minas Gerais, Planalto Central do Brasil, e no último período, lá para a segunda metade de 1800, com o início da produção na região sudeste, com açúcar, essencialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E diante disso, nesse contexto que vários negros vinham sendo trazidos ao Brasil para atender essas necessidades econômicas, no momento os colonizadores perceberam que eles já eram minoria nesse Estado brasileiro, certo? E nesse sentido, eles precisaram criar instrumentos para começar a exercer a sua dominação. E é bom vocês ficarem atentos dessa parte, porque era o que, para as pessoas que assistiram ao filme na semana passada, que retratou um pouco o que a gente assistiu aqui na Negação do Brasil, essa questão das ideologias que foram sendo criadas a partir daí é exatamente o que vai servir para explicar como isso se constituiu. Eu estou falando aqui de ideologia de dominação, de instrumento, de ferramenta de apropriação de um outro ser para um trabalho escravo, enfim, de forma a diminuir. O ponto de partida nessa situação da criação das ideologias para se afirmar a questão do negro como inferior foi exatamente em relação à própria repressão que surgiu no primeiro momento, certo? Pacífico que em todo o período colonial do Brasil, os negros nunca aceitaram de cabeça baixa a escravidão, situação de serem inclusive, serem subjugados, de serem castigos físicos, de ver suas lideranças serem exemplarmente trucidadas. O próprio Zumbi dos Palmares, quando foi preso, ele foi morto, teve sua cabeça arrancada e enviada para a capital, na época para o Recife, onde sua cabeça ficou exposta numa praça, para que todos vissem, não só os senhores feudais, mas revoltados com a situação, para ver o caráter educativo, como os próprios negros, para verem que, de fato, tinha acabado o sonho da liberdade. E, nesse sentido, esse foi o primeiro momento do ataque à autoestima do negro, né? Que é exatamente atacar suas lideranças e mostrar que para ele não tem outra saída. Na sequência disso, surgiram várias regras também que colocavam o negro em uma situação bastante complicada. Logo após a Lei Áurea, o negro foi proibido em alguns estados que ele fizesse reuniões públicas. Ele foi proibido também de transitar sem autorização dos seus patrões, certo período, diga-se passar dos seus senhores, bem como de alugar imóveis, de obter até o porte de armas, que não era principalmente nesse sentido interessante para a burguesia que os negros se armassem. Mas esse foi o primeiro momento de ataque à autoestima do negro, né? Ataque às suas lideranças, ataque à sua dignidade, você poder sair, você poder ser como qualquer um outro senhor, qualquer outra pessoa branca, e se reunir, enfim, esse foi o primeiro ataque. No outro lado, a burguesia, os setores que também são ideológicos do Estado, se organizam para poder delimitar um ataque ideológico ao negro. Isso também a gente tem exemplos disso com a igreja, que cria ideologias para poder ampliar no Brasil a sua influência, já que nesse período, inclusive, a gente tinha a reforma protestante e a igreja queria também arrebanhar novos filiados, novas ovelhas. E nesse sentido, aqui tem uma divisão, porque no Brasil, escravocrata, você já tinha índios que eram os antigos, a igreja se preocupou em criar uma teoria para dizer que os índios não vão ser escravizados desde o princípio. Isso era uma teoria deles,
eles diziam que o índio não deveria ser escravizado exatamente pelo fato de ele ser puro, né, daqui pelado, chegar aqui. Dentre essas coisas, né? Mas principalmente para dizer que o índio, ele tem, só para ver o termo, ele é um ser com alma, né? Enquanto que o negro, ele era desalmado de nascença, estava da peste, né? E aí, por isso ele deveria sofrer com as agruras da própria escravidão. Uma outra teoria que a igreja também construiu nesse sentido era para legitimar a própria escravidão em si. A igreja defendia que o próprio martírio do negro sendo escravizado era algo que o dignificava e glorificava e que era o único caminho para que ele pudesse encontrar a salvação. Certo? Nesse sentido, teve um grande articulador dessa teoria, que foi o padre Feliciano, que foi um padre que veio para cá no período colonial, e que, boa parte de vocês aqui em Fortaleza tem isso, mas em Salvador tem diversas escolas em homenagem a esse senhor, e enfim. Partindo para um terceiro aspecto da questão das construções ideológicas que começaram a colocar o negro numa situação de prioridade, tem também uma coisa que é necessário destacar. Porque nesse período, vocês recordam que teve a Revolução Burguesa. E teve também a Revolução do Pensamento Iluminista. E isso não serviu em nada para a questão racial, e em especial para os negros. Porque você vê um novo parâmetro de ideias que começam a surgir, que dizem que o homem é livre, liberdade, igualdade, fraternidade. Eles são iguais, mas para os negros isso não se traduziu em nenhuma margem de liberalidade da burguesia para conceder uma defesa, ou até para ser consequente até o último momento, com a sua teoria. Né? Isso não significa também que essa própria revolução não teve reflexo. A gente tem, por exemplo, a questão da Revolução no Haiti, que foi uma das mais, aliás, foi a única experiência histórica onde os negros conseguiram se livrar da escravidão, e tomar até a própria estrutura do Estado para si. E o lema era bem simples: como nós somos maioria, o inimigo é só um, o inimigo é um branco, qualquer branco que era visto na rua era simplesmente assassinado. Não é à toa que eles pagaram caro, e hoje a gente vê o Haiti nessa situação de penúria que a gente tem esse além do período, né? Basta lembrar do próprio terremoto que sofreu lá e da situação de calamidade, inclusive com companheiros da Impressão Solidariedade, movimentos estudantis, movimentos sindicais do Brasil. Mas voltando para a questão dessas ideologias que eles foram construindo, essa afirmação de que você não tem dentro do iluminismo ou da teoria iluminista algo que possa servir para o negro é completamente falaciosa, e até por outro lado a gente vê aqui a serviço de quem está colocado, né? Porque existiam teorias até que colocavam que nesse período do iluminismo você tinha todas as ideias que eram as mais libertadoras do homem e que geravam revoluções em diversos locais da Europa e do mundo. Existia uma teoria que afirmava que o negro ele não era humano, isso todos sabem, mas se dizia que ele era tipo o elo perdido entre o ser humano branco, civilizado, e os animais. E que por conta disso, por conta desse caráter dele intermediário entre a civilidade e a bestialidade, ele deveria inclusive pegar peso, fazer todo tipo de trabalho braçal e tudo mais. Enfim, como essas ideias que eu estou citando não tiveram um eco positivo para os negros, ela infelizmente também tem um caráter negativo, porque a partir daí passaram a ter teologias, começaram a mesclar teses do próprio iluminismo, né? A gente teve com a teoria do evolucionismo de Darwin, uma mescla com a teoria dele, com de outros pensadores, a exemplo de Auguste Comte, que reafirmava a superioridade dos brancos em relação aos negros. E nesse sentido, essas teorias têm grande eco no Brasil, e a partir daí que começa a nascer, na verdade, um componente fundamental para a formação da concepção das questões raciais do Brasil. Porque a partir desse momento, em especial quando você tem, a partir dessas formações de ideias de que o negro é inferior, a gente passa a ter aquela ideia que as elites brasileiras começam a fomentar após a independência,
de que a gente precisa ter uma identidade nacional, uma identidade brasileira. E, obviamente, essa identidade não pode ser negra. Né? Nesse sentido de reafirmar uma identidade branca para a sociedade brasileira, é que o Estado passa a patrocinar a vida de europeus, que essa é a parte histórica que todos sabem. Só que eu não sei que todos sabem é que o período em que o Brasil começou a trazer os imigrantes foi mais ou menos de 29 anos. Nesses 29 anos foram trazidos de fora, essencialmente da Europa, cerca de 2,7 milhões de pessoas. E ocorre que do século XVI ao século XIX foram trazidos um tanto de negros aqui para o Brasil. E só esses 2,7 milhões foram trazidos nesse período de 29 anos, corresponde a 70% de todos os negros que foram trazidos desde o descobrimento até então, esse período onde a gente vinha na independência e tudo mais. Então, vocês veem que a elite jogou peso nesse sentido, no sentido de dar uma nova cara para a população brasileira. E isso também teria que ter um caráter para a burguesia de fundamentação científica, que a partir daí também começa que se constrói a ideologia da eugenia. Eugenia é um termo que, em resumo, significa boa geração, certo? Boa geração que, dando sequência, defende, entre outras coisas, superioridade de algumas raças em relação a outras. E no Brasil, os expoentes desse pensamento foram Silvio Romero e Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, vou fazer até uma parte para Nina Rodrigues, né? Sobre direito eu não poderia deixar de fazer isso. Né? O Nina Rodrigues, ele foi um dos principais alunos de um cara chamado César Beccaria, que era italiano. Esse senhor fez os tipos, no mundo do direito, fez os tipos penais criminosos. E ele descrevia todo tipo de criminoso que ele encontrava. O tipo criminoso era o cara tipo forte, tipo queixo largo, tipo mais ou menos parecido comigo, né? E o Nina Rodrigues se adapta essa teoria no Brasil, e quando ele chega e começa a escrever sobre isso, ele é abraçado de uma forma grotesca pela burguesia local. Para você ter ideia disso, em Salvador, o Instituto de Criminalística tem o nome dele, certo? Instituto de Criminalística Nina Rodrigues. Para o movimento negro, ele tem algumas peculiaridades que são também históricas e que são assim, meio que bizarras, né? Eu, quando comecei a estudar sobre a questão racial, o primeiro livro que eu comprei foi do Nina Rodrigues, e eu fui conversar com um cara do movimento na universidade. E eu, poxa, isso aqui tá muito bom, cara. Você tá maluco? Esse cara, rapaz, Nina Rodrigues, você sabe o que ele fazia com o movimento negro, com todo tipo de manifestação religiosa na Bahia aqui? Ele ia para os terreiros. E como no Candomblé você tem as manifestações de pessoas que ficam em transe, baixam santos e tudo mais, ele ia para terreiro com espetos para furar as pessoas para ver se elas estavam fingindo, né? Para ver se elas estavam de verdade em transe ou coisa do tipo. Então essa foi a minha primeira experiência, o cara veio para cima de mim. Mas só para vocês entenderem a importância de Nina Rodrigues aqui, né, no Brasil. E ele foi um precursor dessa teoria da eugenia, de afirmar que existe diferença entre as raças e que existe uma raça superior à outra. E a partir disso, isso também iniciou no Brasil uma etapa do processo civilizatório que foi significativa. Essa teoria do embranquecimento, ela foi apontada pelo próprio Nina Rodrigues como a única solução para a população brasileira atingir a civilidade, atingir o sucesso e atingir o primeiro mundo. Infelizmente para a gente, essa ideologia não parou por aí, né? Ela teve nome, que foi a teoria do embranquecimento, e ela teve continuidade com um cara que provavelmente conhecido quase todos nós aqui, que é o Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele massificou essa ideologia no Brasil, no sentido de que a eugenia, de que a miscigenação, de que a mistura de raças seria a solução para o povo brasileiro alcançar a civilização. E aí tem um livro dele que é um dos mais famosos, todos aqui devem conhecer, o Casamento Senzala, né, que ele propõe aí, do início ao fim, a miscigenação, entre outras coisas. Mas esse é um papel que foi reservado por ele na história. Aliás, esse poderia ter sido o único papel que foi reservado por ele na história, mas não parou por aí, né? Essa teoria que ele criou, que ele aprofundou, na verdade, a questão da miscigenação, criou uma outra realidade que foi grotesca para a questão racial no Brasil, especialmente dos negros, que foi a teoria do mito da democracia racial. Segundo essa teoria, o mito da democracia racial,
não haveria racismo no Brasil. E os conflitos raciais seriam totalmente decorrentes da questão de conflitos sociais, de desigualdades. Aliás, ele dizia que, inclusive, as próprias desigualdades sociais não eram decorrentes do racismo. Tudo era culpa dos conflitos sociais e era uma coisa geral, uma coisa que não tem relação com a questão racial em si. Então, nesse momento, o movimento negro, aliás, o movimento não, os negros, porque o movimento negro não surgiu, não havia, né, no Brasil, os negros sofreram um ataque muito brutal, que foi um duplo ataque. Tanto a teoria do embranquecimento quanto do mito de democracia racial representou algo de impacto arrasador para a consciência e para a construção de identidade negra. Porque vejam vocês, o grande problema nesse sentido foi que a gente cria um problema aqui quando você diz que o bom para o Brasil, o bom para a população é ser branco. Porque o negro que vai crescer vendo isso, ele não vai, certo, dizer que ele não vai se afirmar como negro, certo? E esse é um detalhe que o filme coloca, certo? É o livro que eu esqueci. Para vocês terem ideia, que é o que eu quero nesse livro, um debate profundo sobre essa questão do negro se afirmar, certo? E como a própria, na época da ditadura militar, afirmava que não havia racismo no Brasil, havia embates, onde quem dava a palavra final era período da ditadura. Quem dava a última palavra final eram os generais do exército, mas tem um período histórico interessante, da década de 70, o IBGE entrava um profundo debate com alguns pensadores, porque o IBGE sempre fazia as pesquisas de identificação da população brasileira. E nessas pesquisas eles só colocavam brancos, negros, pardos e amarelos. E essa pesquisa ela não era, digamos que, estimulada, era uma pesquisa de bate-pronto, entendeu? E o debate que muitos pensadores faziam à época, nesse momento, da questão de constatar mesmo realmente a realidade do Brasil, é que isso não representava a questão da realidade brasileira, isso é uma coisa formal que era copiou, colou de outros estados do mesmo mundo para cá. Qual é o reflexo disso? Você tinha os estudos que diziam quem era a população brasileira a partir dessas quatro raças, certo? E o IBGE, de uma forma bem ousada, em 1976, fez uma pesquisa diferente. Eles colocaram essa pesquisa partindo para que as pessoas se autodefinissem. E, para nossa surpresa, surgiram só 136 cores diferentes. Sendo que dessa variação, mais de 90% dela era com relação ao negro. E aí você tinha de tudo, né? Desde marrom, mulato, a caramelo, marrom bombom, enfim, tudo, boa parte moreno, dessas nomenclaturas que foram criadas, como vocês percebam, elas eram colocadas no sentido mais de não ser negro, certo? Caramelo não é negro, mulato não é negro, marrom bombom não é negro. Então, esse foi o impacto que essas teorias tiveram no período histórico com relação a isso. E por outro lado, a própria burguesia, né, sempre fez esse malabarismo para tentar dizer que não havia discussão racial no Brasil. Por outro lado, a não afirmação da identidade cultural da consciência negra foi um obstáculo, inclusive, para a construção da identidade negra por consequência da construção do movimento negro, certo? Isso não significa dizer que o movimento negro não se formou, ele foi formar, na década de 80, fruto das mobilizações que ocorreram aqui no Brasil, ele também foi nesse bolo, e aí nasceu o movimento negro na Bahia pouco antes. Já vinham surgindo diversos movimentos culturais, o Olodum, Ileaê, e esses blocos, em especial o Ileaê, é o seguinte, aqui é um bloco carnavalesco, bloco de cordas, mas é um bloco que só é de negros, os brancos não podem sair. E até hoje, salvo raras exceções, esse bloco ainda mantém essa estrutura, que era para quem pode imaginar, os negros vão construir seu bloco, mas seria a mesma coisa de você imaginar que... porque tem uma diferença, na verdade, tem uma diferença de você ter um bloco, por exemplo, onde qualquer pessoa consegue um bloco negro. Esse bloco negro é um bloco de afirmação da cultura negra. Inclusive, ele mantém essas características até hoje, porque tem toda uma